George Floyd, João Pedro, o menino Miguel, o racismo estrutural continua ceifando vidas da população negra no mundo e no Brasil. Enquanto isso, atos massivos nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, por todo o mundo, vão sendo feitos contra o racismo, por direitos, pela reestruturação da polícia, enfim, um grande desabafo contra essas políticas conservadoras, hiperconservadoras que estão mandando em tantos lugares, em tantos países. Nesse contexto, acabou acontecendo, no meio dos protestos, a destruição de algumas estátuas vinculadas com a escravidão e com o racismo. O caso mais evidente foi de um traficante de escravos inglês dos séculos 17 e 18, na cidade de Bristol. A estátua foi arrancada, foi arrastada, foi jogada no porto da cidade. Não preciso dizer o nome dele, vou dizer o nome de outras pessoas mais importantes e que vale a pena lembrar um pouco mais. Mas esse caso abriu um debate, porque tantos manifestantes começaram a planejar e começou a acontecer o ataque a outras estátuas vinculadas de alguma forma com o racismo, com a escravidão, e isso aí abriu o debate. É o caso de vandalizar as estátuas? O que é mais preocupante é que algumas pessoas começam a se perguntar sobre formas de evitar a violência contra as estátuas. Gente, quando você está preocupado numa situação como essa, num contexto como esse, de prevenir a violência contra estátuas, a humanidade realmente está numa situação muito grave. Bom, pessoal, eu quero falar de duas coisas nesse vídeo. A primeira é ajudar a romper o silêncio branco, porque toda vez que o branco fica em silêncio diante da violência contra o negro, ele está sendo conivente com essa violência. Então fica aqui o meu protesto, o protesto do canal História Recente contra a escravidão, contra o racismo, contra todos os atos de discriminação violentos, mais violentos, menos violentos, mas de qualquer forma, o racismo sempre é violento e cabe a gente sempre deixar essa marca aqui. As vidas negras importam e importam muitíssimo. A outra coisa que eu quero falar nesse vídeo é sobre a discussão que essa situação coloca pra gente sobre os monumentos, sobre qual que é o significado, qual que é a importância. Quer dizer, nós temos aí um momento que nós estamos vivendo em que a história recentíssima, se debruça, e até empurra, derruba, arranca, decapita a história que acabou sendo cristalizada nos monumentos. Eu acho que isso traz uma oportunidade de fazer uma reflexão bem interessante. Eu queria, antes de qualquer outra coisa, contar uma história para vocês sobre o monumento. Se você tem 5 minutos para ter paciência para ouvir essa história, então fica aí e escuta. Se você não tem, aqui na descrição eu vou colocar o cronograma, o horário, os minutos de cada coisa, aí você já pula para o próximo ponto, que é uma discussão mais geral sobre monumentos, que é o objetivo do vídeo. Mas a história que eu queria contar, e que, portanto, se você ficou até esse momento aqui, muito obrigado por escutar essa história. É uma história trágica também, como todas essas que a gente está vendo aqui, até esse momento do vídeo. Só que eu estou voltando para o ano de 1988. Em 1988, a gente teve, no dia 9 de novembro de 88, uma tragédia. O que estava acontecendo é que em Volta Redonda havia a companhia, existe ainda hoje a Companhia Siderúrgica Nacional, só que naquela época a CSN era uma empresa pública e ainda como um resquício da doutrina de segurança nacional que vinha da ditadura, ela era considerada uma área de segurança nacional. Então, quando os trabalhadores da CSN entraram em greve e se mantiveram irredutíveis pela negociação, o que aconteceu foi que foi enviado pelo governo Sarney, na época, uma tropa do exército que foi apoiada pela polícia para tirar os trabalhadores da fábrica. Os trabalhadores estavam ocupando a fábrica e impedindo a produção nesse processo da greve. Só que as tropas do exército elas invadiram a fábrica, os trabalhadores receberam essa tropa com pedrada, com um pedaço de ferro, foi meio que uma batalha campal ali, e aí a tropa reagiu atirando e feriu 38 trabalhadores e matou 3. Eu vou falar os nomes deles porque eu acho que é importante a gente saber, é importante a gente lembrar. O Valmir de Freitas Monteiro, que tinha 27 anos e 2 filhos, foi morto. O William Fernandes Leite, tinha 23 anos também, foi morto nesse processo.
e o Carlos Alberto Barreto. Então foram 3 trabalhadores que estavam mal começando a vida, né? Eram trabalhadores metalúrgicos e acabaram perdendo a vida nesse processo. Bom, o que acontece é que logo depois, né, que a greve termina, que a situação se acalma, as pessoas que apoiavam o movimento, o próprio sindicato dos metalúrgicos e etc., acabaram cobrando, né, e acabaram realizando, construindo um monumento em homenagem a esses 3 mortos. Esse monumento foi desenhado pelo Oscar Niemeyer, né, como parte da sua militância, do seu envolvimento com as causas dos trabalhadores. Para quem não sabe, o Oscar Niemeyer era comunista, né, e ficou filiado ao PCB a vida toda. E aí o monumento foi inaugurado em homenagem a esses trabalhadores, e na madrugada seguinte à inauguração, o monumento sofreu um atentado à bomba e foi derrubado. Então até hoje não se sabe, né, não se tem aí uma confirmação de quem foi que fez esse atentado, mas certamente era alguém que estava contra a greve e a favor da repressão à greve, né? O que o pessoal do sindicato fez? A primeira coisa foi colocar o monumento em pé de novo, para que ele fosse restaurado. Então os metalúrgicos foram lá, fizeram todo o processo de reconstrução dos vergalhões e tal, colocaram o monumento em pé. Só que o Niemeyer disse assim: escuta, não faz sentido a gente reconstruir o monumento como ele era. Vamos fazer a recuperação estrutural para ele não cair, mas tudo que for possível manter desse atentado, nós vamos manter. Então a proposta do Niemeyer foi que o atentado ao monumento acabasse se incorporando ao próprio monumento. Então se você for visitar a Volta Redonda hoje, você vai ver esse monumento ele está em pé, foi reconstruída a parte estrutural dele, mas você vai poder ver todas as marcas, né, toda a rachadura, né, toda a destruição que a bomba fez, que foi, no que foi possível, ela foi mantida para ficar como testemunho, né, de 2 violências, né, a violência que foi matar e ferir os trabalhadores, e a violência depois contra a memória deles, né? E é disso que a gente fala quando a gente fala de monumento. A raiz da palavra monumento é a mesma da palavra memória, né? Vem de mineme. Então, a ideia de monumento é alguma coisa que se constrói para tentar preservar para o futuro, para as próximas gerações, para os mais jovens, para os próximos séculos, a memória de alguém ou de alguma coisa. Então você pode ter monumentos, né, que querem manter uma memória, uma história oficial, e monumentos também que trazem aportes, né, contribuições além, às vezes, dessa própria história oficial. Principalmente quando a gente está falando de confronto, né, em situações de confronto. O monumento oficial, principalmente, quer dizer, um monumento feito pelo Estado, e principalmente quando se trata de um Estado democrático, ele deveria expressar uma referência de passado que é válida para todos nós. Que é basicamente a gente dizer assim, olha, isso aqui é uma pessoa, ou esse é um acontecimento, ou é uma ideia que foi válida no passado, que a gente considera que é positivo e que deve ser lembrado e deve ser exemplo para as novas gerações que estão vindo. Então, assim, lembrar e educar os mais novos nessa tentativa que a gente tem de manter a identidade de uma sociedade, né? O que acontece é que as sociedades mudam. As sociedades autoritárias deixam de ser autoritárias, as sociedades democráticas, né, o nosso sonho é que elas sejam cada vez mais democráticas, quer dizer, que você passe a ter lutas que vão corrigindo os defeitos da sociedade democrática para ela se torne mais democrática ainda. Então a sociedade está sempre mudando. O protesto negro contra a violência policial, contra o racismo, contra todas as formas de discriminação, é uma forma de aperfeiçoamento da democracia. Ou seja, nós temos a conquista da democracia, que foi exatamente no ano de 88, né, no Brasil, com a Constituição que nós temos vigente até hoje, apesar de tão remendada, tão destruída, coitada. E logo nesse mesmo ano a gente vai ter os 100 anos da abolição da escravatura, a gente tem esse acontecimento em Volta Redonda, ou seja, nós temos várias coisas que estão acontecendo com a democracia no sentido de conflitos que tentam garantir direitos novos para aperfeiçoar essa democracia, para que ela seja cada vez mais justa, né? Então, sempre dá para a democracia ser mais democrática. A gente não é só porque é democracia que a gente tem que imaginar que todas as conquistas democráticas já estão garantidas. Não é assim. Quando
essa sociedade vai mudar historicamente, né? E a gente está vivendo um momento de história recente em que essa história está mudando, essa sociedade está mudando, ela vai exigir uma nova memória. Quer dizer, ela vai exigir que aquelas memórias que ficaram para trás e que significam, no final das contas, opressão, significam valores, né, que não servem mais para a sociedade, que a sociedade rejeita, como o machismo, o colonialismo, o racismo, etc., você vai ter um processo de solicitação de mudança disso, de solicitação da transformação, da modificação de símbolos, e nesses símbolos, né, essas coisas em geral que expressam ideias que são públicas, que são coletivas, entram também os monumentos. Então, os símbolos do poder estabelecido anterior, se eles significam alguma coisa contrária a esse avanço que está acontecendo na democracia, se eles são mantidos, significa que o poder que existia antes também está mantido, né? E os prejuízos que esse poder produziu estão mantidos. Então é por isso, por exemplo, que você não vai encontrar estátuas de Hitler, porque ele é abominado, né? Publicamente ele é abominado pela sociedade alemã e pelas outras sociedades. Quando cai a União Soviética, as pessoas derrubam as estátuas do Stalin e, na sequência, derrubam as estátuas do Lenin. Por quê? Eles significavam valores, né? Os valores, no caso do comunismo, do socialismo, que aquelas sociedades naquele momento não aceitavam mais. E aí essas estátuas são derrubadas. Então, se a gente tem, né, estátuas que expressam a escravidão, quer dizer, de gente que se enriqueceu, né, e deu dinheiro, porque o traficante de escravos inglês, a questão dele era essa, né? Ele conseguiu muito dinheiro traficando escravos. Os historiadores avaliam que ele traficou cerca de 80 mil escravos, né, da África para a América. Desses 80 mil, 60 mil, desses 80 mil, 20 mil pelo menos morreram no caminho. Então, você tem que imaginar assim, ele é um comerciante e um grande assassino. Como todo negreiro, né, como todo traficante de escravos, esses sujeitos eles são completamente assassinos. E quem comprava também, né? Tava comprando, sei lá, se o cara comprou 2 escravos, significa que pelo menos mais um escravo acabou morrendo na travessia, que é uma coisa assim inaceitável, né? Acho que é inaceitável para a gente hoje, claro, e é inaceitável na época também. Só que aí uma grande injustiça, quando é tratada com indiferença, ela acaba se perpetuando, né? Eu acho que quando a gente pensa no protesto negro hoje, né, o que a gente acaba lembrando são das grandes manifestações de protesto que aconteceram em 68, logo depois da morte do Martin Luther King, né? Também você teve aí um grande movimento de protesto. E quando você vê aí que a gente está, né, há 30, 40, 50 anos desse acontecimento, e você volta a ter essas manifestações para lutar por causas muito parecidas do que aquelas manifestações de 50 anos atrás fizeram, isso mostra que esse poder que instituiu e que sustenta o racismo, ainda que de forma disfarçada, ele está firme, forte e animado. Então, o que esses protestos querem fazer é mudar esse poder, né, transformar isso, fazer com que essas posições percam força, percam poder, e a memória, os monumentos são parte disso, acabam fazendo parte disso. Então, né, o que a gente tem que compreender aqui é que nós estamos vendo na prática, em público, né, uma revisão dos símbolos históricos públicos, nesse caso as estátuas, mas poderiam ser vários outros também, de baixo para cima. Então isso é uma verdadeira discussão política, uma discussão sobre história, uma discussão de história pública que é feita através das manifestações populares. Aí as pessoas vão perguntar, mas está certo, está errado? Quer dizer, de repente as pessoas começam a falar, a gente tem que derrubar a estátua do Churchill, tem que derrubar a estátua do Lincoln, e aí começa a complicar, né? Porque o Lincoln foi o presidente que promoveu a abolição da escravatura depois de uma guerra, né, nos Estados Unidos. Aqui começou a falar, mas Tiradentes também tinha escravo, em Portugal picharam a estátua do padre Antônio Vieira, e as pessoas começam a falar, peraí, será que não é exagero? Será que a coisa está errada, está certa? A pergunta é a seguinte, o protesto é mais importante que o patrimônio? O patrimônio é mais importante que o protesto? Ou pelo contrário, nada dessas coisas é importante e tudo isso é uma grande bobagem, etc. Veja, nós temos que pensar caso a caso.
É uma coisa que a gente tem que considerar. Quer dizer, vamos rever a Estátua do Tiradentes, Dom Pedro I, né? O que isso se vincula com o racismo, com a escravidão, com que grau, com que força. Mas a primeira coisa é essa, cada caso é um caso e nenhuma discussão é proibida. Eu acho que isso é um grande aspecto. Toda discussão tem que ser tocada com serenidade. É lógico que numa manifestação, né, quando acontece a derrubada aí de um símbolo, a última coisa que tem ali é a razão, mas o tempo permite que isso seja revisto. Por exemplo, a estátua do escravagista lá de Bristol, ela já foi retirada do rio, né? Ela foi recuperada, levaram o guindaste lá, puxaram a estatuazinha para fora, agora vamos ver o que fazer com ela. E agora é que entra esse processo de discussão. Mas o protesto teve aí, vamos dizer assim, a vantagem, teve o condão, teve o benefício de impor essa discussão. Ou seja, ensinar a questão importante, né? Tanta criança passando fome na África, por que a gente vai se preocupar com o monumento? Não, a questão da memória é importante sim, porque o que uma sociedade admite como a sua memória significa o que nós fomos e a partir do que nós fomos, o que nós queremos ser. Então, se a gente botar um grande de um escravagista como símbolo, né, de uma sociedade, de uma cidade, etc., isso, de certa forma, passa essa ideia. Fala, olha, ainda mais na Inglaterra, agora que está se tornando super multicultural, né, com gente do mundo inteiro morando ali, acaba dizendo assim, olha, os negros não são bem-vindos, né, os hindus não são bem-vindos, os latinos não são bem-vindos. Quer dizer, quando eu não mudo nada, eu acabo favorecendo a ideia de que o mundo, que aquele mundo específico não é para essa gente nova que está chegando, ocupando um espaço que, no final das contas, é de direito. Né? Quando você vê as pessoas protestando contra os protestos, na verdade elas mal conseguem disfarçar o próprio racismo. É só você ir nos comentários, né? Em Portugal, na Inglaterra e mesmo no Brasil. Tem muita gente que vai ali criticar isso e, no final das contas, você consegue perceber ali um racismo muito mal disfarçado, né? Outra coisa, quer dizer, além da ideia de cada caso é um caso, o extremismo geralmente não é bom conselheiro. Então a gente precisa parar, pensar, fazer uma avaliação. Mas, de fato, né, nós vamos efetivamente ter que responder. Qual é a memória que o nosso tempo quer deixar? Não existe nada sagrado, acho que existe patrimônio, né, e o patrimônio pode ser relido, pode ser repensado. Aquele caso de Volta Redonda mostra isso. Né? Eu quero mostrar o sacrifício dos trabalhadores e homenagear esses trabalhadores, mas eu também quero deixar claro que tem gente que até hoje continua querendo destruir não só os trabalhadores, mas com a memória dos trabalhadores. O escravagista lá em Bristol, eu daria uma sugestão muito interessante. Deixa ele no porto, deixa a estátua no porto, de ponta cabeça, pendurada na borda do canal onde ele foi jogado. E aí bota uma plaquinha ali, ó, esse cara foi derrubado pelo povo, né, essa estátua foi derrubada pelo povo dentro da água em protesto e em revisão histórica pelo fato de que ele foi um traficante de escravos. Isso vai mostrar aí, no caso, né, de não ter silêncio branco, de que aqueles brancos que estão na Inglaterra reconhecem que eles têm um benefício que veio do próprio tráfico de escravos. Por que esse sujeito era homenageado? Não é porque ele traficava escravos, é porque ele pegava parte dos seus lucros e aí dava para a escola, para a caridade, etc. Então ele ajudou com o dinheiro dele a consolidar, a garantir, a fortalecer aquela comunidade em termos sociais, em termos educacionais, em termos políticos. Ou seja, tudo que aquela comunidade hoje, de certa forma, ela deve às vidas escravas que foram perdidas, né? As famílias escravas, as famílias negras que foram separadas, a todo aquele sofrimento que esse sujeito causou, que acabou virando recurso, acabou virando dinheiro para favorecer essa comunidade. Ou seja, entender o privilégio branco, né, e entender que esse tipo de coisa não só não pode acontecer nunca mais, como é necessário que essa riqueza seja dividida, que esse benefício seja dividido. Então aquele sujeito que fala, se você é imigrante, você não é inglês, etc., esse cara não tem, né, a menor razão naquilo que ele está falando, se a gente for pensar do ponto de vista político e do ponto de vista histórico. Para ele poder falar isso, né, para ele poder ser contra a imigração, é só se ele for um ignorante em termos de história, para entender que Londres é tão rica, Bristol é tão rico, em grande parte também devido à própria exploração da mão de obra escrava. E, portanto, não faz sentido você ficar recusando imigrante. Percebe?
as coisas estão todas vinculadas. Parece que é bobagem discutir estátua, porque estátua seria alguma coisa que não faz diferença na vida das pessoas, é mais importante você pensar a fome hoje ou alguma coisa assim, mas você percebe todas as coisas que estão vinculadas. Quer dizer, no final das contas, derrubar uma estátua é uma atuação da população inglesa multicultural de falar, sim, nós aceitamos sim os imigrantes, nós entendemos que a nossa riqueza vem de muita injustiça que a gente fez contra os povos do chamado hoje, né, de terceiro mundo, e portanto nossa atitude em relação aos imigrantes não pode ser uma atitude de hostilidade ou de rechaço, tem que ser uma atitude de acolhida, de divisão e de partilha. Então essas coisas todas estão vinculadas, né? A decisão política que a gente toma, a estátua, a memória que a gente tem, aquilo que nós quisermos ser, aquilo que nós fomos, né? Que a gente não pode mudar, por isso destruir o passado é uma coisa também que não faz muito sentido, mas a gente pode fazer uma releitura desse passado apontando para a sociedade que nós queremos ser. Essa é a marca que nós vamos deixar. Daqui a 100 anos, uma população que estiver fazendo o seu protesto vai olhar para a gente e vai falar, eles fizeram certo, eles fizeram errado, né? Mas eles foram coerentes com a sua época, porque eles tiveram essa vontade, quiseram deixar isso. Então eu volto a repetir, a pergunta mais importante é qual que é a memória que o nosso tempo quer deixar. Mais do que discutir vandalismo, mais do que discutir se é justo ou não você pichar a estátua do Padre Antônio Vieira, ou do Lincoln, ou do Tiradentes, ou do Dom Pedro II, mais do que isso, a grande pergunta é qual que é a memória que o nosso tempo quer deixar. Pessoal, obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.